Tá, meu nome é Walter Gatineto, eu estou aqui hoje na qualidade de testemunha. Sobre a minha vida, eu tive uma infância sozinho. Eu fui abandonado pelos pais, as mães, pelo pai e pela mãe, né, no caso. Eu cresci em escola pública, eu não tive ensino médio, eu comecei depois a faculdade de Direito. E nessa faculdade, um professor da faculdade era um promotor de justiça da minha cidade. E ele realizou uma busca em minha residência. E nessa busca foram encontrados os medicamentos que eu tomo, que é de ansiedade. Eu tenho TAG, que é ansiedade generalizada, e o TDAH, que faz eu falar rápido e perder o foco. Nisso, houve uma prisão minha por tráfico de drogas com esses medicamentos. Uma prisão totalmente legal. Eu não tive audiência de custódia e como o promotor era o professor, ele me buscou em sala de aula, a viatura da polícia. Nisso, eu fiquei 6 meses preso por tráfico de drogas, num presídio com traficantes e assassinos, sendo que eu nunca usei droga na minha vida, eu não bebo, e fiquei preso como traficante. Saindo de lá, eu perdi a amizade, eu perdi namorado, eu perdi tudo, porque eles me viam como traficante em uma cidade pequena. E eu expliquei, não, eu fui inocentado, porque o médico que me prescreveu o medicamento, ele foi até a audiência e falou, não, realmente, eu prescrevi, e o medicamento, ele nem estava na portaria da Anvisa como droga, então foi uma prisão totalmente legal, que foi o promotor Marcel Zanin Bombarda, ele que foi o pivô de tudo isso. Nisso, na audiência que eu tive, eu verifiquei que o promotor estava mexendo no Telegram, no celular dele. E pensei, a única forma de provar aos amigos, à namorada, a todos que realmente era inocente, é acessando o Telegram dele. Isso foi em 2017. Eu fiquei por volta de 2 anos tentando esse acesso ao Telegram. Gente, me chamou muita atenção esse depoimento do Walter Delgatti. Um dos maiores escândalos de corrupção do judiciário brasileiro foi desvendado por uma pessoa que sofre de ansiedade generalizada e é TDAH. Há um debate bastante intenso sobre se as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada e TDAH podem ser consideradas como pessoas com deficiência. E muitos especialistas defendem que sim, que se trata que alguém com um transtorno de ansiedade generalizada e com TDAH é uma pessoa com deficiência. Outra coisa que é muito importante, a história do Walter Delgatti me chamou muita atenção por 2 motivos. O primeiro, eu também sou TDAH e sei o quanto de sofrimento psíquico uma pessoa com esse transtorno pode ter. Em segundo, porque eu sou professora de Direito há 26 anos. E eu fiquei estarrecida com o fato de que um professor tenha determinado busca e apreensão na residência de um estudante, tenha encontrado drogas lícitas, prescritas pelo psiquiatra, e esse rapaz tenha sido preso cautelarmente por 6 meses e a sua prisão ainda tenha ocorrido dentro de sala de aula. Inclusive, me parece que a instituição de ensino e o professor devem responder por danos morais a esse estudante. O papel do professor jamais é esse. Inclusive, se ele tem TDAH e TAG, a gente não sabe se eventualmente ele tem um transtorno opositor, algum tipo de comportamento que pode ter irritado o professor, mas cabe lembrar que um professor, na sua vida profissional, ele vai lidar muitas vezes com alunos e alunas com comportamento desafiador, porque dentro de sala de aula, o professor, a professora são as figuras de autoridade. Então isso revolve muitos afetos e muitas vezes não no sentido positivo, mas a gente tem que trabalhar com isso profissionalmente. A postura do professor e da instituição de ensino são totalmente repudiáveis. E nesse sentido, eu presto solidariedade ao aluno. Agora, o que chama atenção é que a vida do Walter Delgatti ficou tão destruída, tão desmontada, segundo ele relata, que ele quis, ao mesmo tempo, se vingar do professor e provar a sua inocência.
E foi através disso que se desvendou o maior esquema de corrupção do judiciário brasileiro até hoje descoberto. Uma coisa que me chama a atenção é que no momento da Operação Spoofing e da Operação Vaza Jato, não foi oferecido ao Walter Delgatti a possibilidade de colaboração premiada, a chamada delação premiada, que poderia ter implicado uma troca em que ele oferecia informações para que a justiça pudesse encontrar outros criminosos, o que ele fez em troca de uma diminuição das suas penas. Ele foi agora, em primeira instância, condenado a 20 anos de reclusão, sem que lhe tenha sido oferecida a possibilidade de colaboração premiada. Eu também acho muito importante que, em vista do comportamento dele, TDAH e TAG, que, como ele mesmo demonstra, evidentemente uma ansiedade muito elevada, o TDAH também tem hiperfoco, tem comportamento compulsivo. A pena imposta ao Walter Delgatti, nos termos do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, se sujeita a uma redução. Vamos ver, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa interpretação pode ser aplicada para o Walter Delgatti porque, em razão do TAG e do TDAH, do comportamento compulsivo e de acreditar que ele, ao invadir o Telegram do professor / promotor de justiça, conseguiria provar a sua inocência, eu concluo dizendo que a condenação do Walter Delgatti não transitou em julgado, cabem muitos recursos ainda, mas é muito importante que o Walter Delgatti seja observado e julgado como alguém que tem problemas de saúde mental e que precisa de um tratamento especial. É muito triste que um professor tenha desencadeado toda essa situação na vida dele e, ao mesmo tempo, por causa disso, tenha se revelado todo esse esquema de corrupção. Espero que a justiça, que até o momento foi tão injusta com ele, possa começar a ser aplicada com um olhar também na perspectiva da saúde mental.